muito bem-vindo para mais um podcast Pode Crer. Mais uma vez a gente está aqui reunido para partilhar um pouquinho sobre vida, sobre missão. Eu me chamo Lucas. Eu me chamo Thalita, salve, salve, que alegria estar mais uma vez aqui com vocês em mais um podcast Pode Crer. E a gente está com um convidado muito especial, um pregador aí muito conhecido na renovação, principalmente na renovação, mas no Brasil inteiro, aí, Humberto Celso. Seja bem-vindo, Humberto. Que bom, que alegria poder estar com vocês e que alegria participar desse podcast Pode Crer. Que bom, seja muito bem-vindo aí, estar aqui visitando a nossa paróquia, estar aqui pregando, trazendo a palavra. E a gente, com toda alegria, a gente quer partilhar um pouquinho, conversar, não é uma entrevista formal, a gente vai dar risada, contar a história. Ainda mais você que está vai em bastante lugar, já tem bastante experiência. Mas a gente gostaria de conhecer um pouquinho sobre você, de onde é que você quantos anos começou na igreja, onde que nasceu Humberto Celso? Bom, vamos lá então. No céu, primeiramente, né? No céu. Já vem do céu, Sim. né? Vim do céu para voltar para o céu. Opa, né? bem, ó. Olha que coisa boa. Eu nasci em 1973 em Blumenau, né? Sou filho de pais já idosos, né? Quando eu nasci, meu pai tinha 68, minha mãe 48 anos. Então, muita gente diz que é a raspa do tacho, né? Eu digo que eu sou o fruto de uma grande graça na vida de um casal, né? Minha mãe era a terceira esposa, meu pai já havia sido viúvo 2 vezes, e minha mãe era a terceira esposa, porém a minha mãe foi aquela que levou meu pai para a conversão, para conhecer Jesus. Meu pai era um homem que não era ateu, não era nada, mas era um homem que não tinha religiosidade nenhuma. E ele conheceu minha mãe, então quando conheceu, minha mãe assim, era uma mulher muito religiosa, filha de Maria, mulher de muita oração, e levou meu pai a conhecer Jesus. E logo depois, então, casaram-se, né? Foi a condição que minha mãe deu que para namorar com ela, teria que casar na igreja. Meu pai não havia sido casado na igreja nenhuma vez, né? E aí casou-se com a minha mãe, depois nasceu essa coisa linda, esse céu que ele está, né? Mas vim muito novinho, com 6 anos de idade, eu saí de Blumenau, fui para Camboriú, onde hoje já estou lá há 42 anos na cidade de Camboriú. Moro há 42 anos na cidade. E desde pequeno, minha mãe e meu pai se tornaram pessoas muito religiosas, muito ativas na igreja, uma ministra de Eucaristia, sempre com atenção. A mãe fazia um trabalho muito grande com os pobres na comunidade. E o lugar onde a gente foi morar, quando viemos de Blumenau para Camboriú, chamava-se uma das maiores favelas que tinha na região. O lugar mais pobre de Camboriú e Balneário e da região era naquele lugar. Bairro Monte Alegre. Olha que coisa linda, né? O nome. Monte Alegre. E realmente é um lugar fantástico. Porém, era um bairro muito pobre, com muitas dificuldades, muitos problemas sociais. E lá minha mãe fazia um trabalho missionário muito grande, que era acolher as pessoas doentes, as pessoas que não tinham comida. Então minha mãe tinha uma garagem enorme, ficava cheia de roupa, de alimentação, acolhia todas as pessoas que passavam por ali, e ela tinha esse atendimento com eles. E eu, desde pequenininho, sempre fui dentro da igreja, né? Coroinha, e já desde os 6 anos de idade, meu sonho era ser padre. Então, eu tinha um sonho de ser padre, desde pequeno. Você era daquelas crianças que pegavam o copinho e fazia missa, ensinava a missa com bolacha? Minhas brincadeiras preferidas era rezar missa. Então, mãe era costureira de profissão, mãe fez uma estola, tudo certinho. E aí eu cortava banana, tal. Eu tinha muitos... tinha muito soldadinho, então eu botava os soldados tudo para assistir a missa. Assembleia. E aí celebrava a missa com eles. Mas desde pequeno, sempre na igreja. E aí eu fui com 13 anos, 12 para 13, eu fui para o seminário. Nossa, muito precoce, né? E isso, então a gente fui fazer o seminário. Na época tinha o básico, que era aquela, né, ali da nona série, hoje nona série, mas 8º ano para o primeiro ensino médio. Então entrei ali no ensino médio. E saí na filosofia, né? Então, o primeiro ano de filosofia, quando eu saí do seminário. Fiquei 5 anos no seminário, né? Até naquele dia, né, de novembro de 1990, foi para mim um marco de uma vida muito grande com Deus. Então, eu tinha um sonho muito grande que era ser padre. Todo mundo pensava em tudo e eu queria ser padre. E no seminário é a mesma coisa. Todos queriam ser padre, mas queriam jogar bola, queriam brincar, queriam fazer as atividades e eu não, eu queria estudar para ser um bom padre. Então, eu me dediquei a estudar a patrística da igreja, os documentos, e devorava, né, lá a parte da biblioteca do seminário, então eu adorava fazer isso e estudar mesmo, né? Mas em novembro, né, de 1990, eu vim para casa e quando eu cheguei em casa era finados. Os seminaristas sempre vão para casa no dia de finados, né? E naquele final de semana, como natural,
A gente foi à missa e depois da missa tinha o grupo de jovens, né? O Jucre, um dos maiores grupos de jovens lá da nossa região. E eu fui para o grupo de jovens com todo mundo, participei lá, e eles assim, nós vamos numa discoteca. E aí eu disse, vamos junto. Disse, eu tenho que perguntar para meu pai e minha mãe, né? E aí eu fui em casa perguntar, nós moramos bem do lado da igreja, perguntar meu pai, disse, não, minha mãe disse, Deus o livre, não, seminarista não vai dançar, que negócio é esse, né? E ainda mais dançar no dia de finados, no dia de todos os santos, tem um monte de alma penada por aí. Não vai. Tá bom, aí eu fiquei meio chateado, fui deitar, e aí o inimigo, ele é terrível, né? Ele vem dar umas ideiazinhas assim que a gente nem imagina, né? E ele veio para mim e disse assim, teu pai e tua mãe tomam remédio para dormir. Eu disse, é verdade, eu vou, eles não vão ver, vou voltar antes deles acordarem, não vou nem perceber, né? E eu fui. E aí pulei a janela, né? Nunca façam isso. Né? Não façam isso em casa. E algo, eu digo pro meu filho hoje, tem um neto vai fazer 2 anos de idade, é uma coisa que a gente tem em casa. A obediência, ela gera bênção, e a desobediência, ela gera consequência, né? E eu fui. Aí cheguei lá naquele dia, naquela noite, melhor dizendo, na discoteca, todo mundo dançando e tal, e festa aqui, eu não sabia dançar, não sabia fazer nada. De repente uma moça passou por mim e disse, vamos dançar? Eu disse assim, eu não sei dançar, mas eu te ensino. Aí me ligou, era uma danceteria que tinha em Balneário, tinha 11 pistas de música, então tinha discoteca, música lenta, música sertaneja, rock, não sei o que lá. Um leque de opções. E ela me levou na música lenta. Aí foi lá, 2 para cá, 2 para lá, me deu um beijo. Eu nunca tinha beijado, né? Não sabia nem o que era isso. Foi pro seminário já menino, isso, né? Menino, então não tinha consciência. E eu nunca tive orientação correta sexualmente, porque meus pais eram idosos. E aí o que aconteceu? Naquele beijo eu resolvi que eu não queria mais ser padre. Caramba! E eu vim embora. Aí vim embora para casa, de madrugada, né? E não sabia que tinha que levar a moça em casa, que tinha que continuar. Não sabia nada. Ficou, tal, eu fui embora. Vim para casa e tomei a decisão que não queria mais ser padre. No outro dia cheguei no seminário e aí tomei a decisão que não queria mais ser padre. Falei com o meu orientador, não contei, claro, né? E aí a gente vê que realmente tem almas penadas, né? Porque eu nunca mais encontrei essa moça. Caramba! Né? Perguntei o nome dela, sabia, procurei durante anos ela para ver se encontrava, o que era, e nunca mais a encontrei. Nem sei que fim deu ela. Mas, enfim, foi algo que me fez também despertar algo. Né? Eu fui para o seminário, muito, muito criança, claro, conheci a igreja, um amor grande pela igreja, mas eu não havia conhecido o Senhor da igreja, Jesus. Né? Conhecia todas as coisas de Jesus, menos ele. A intimidade, né? A proximidade. Não sabia o que era intimidade com Jesus. Então, Humberto daí veio para casa, e em casa aí eu comecei a ter uma vida com os meus pais. No dia que eu voltei para casa, minha mãe não quis me acolher em casa, porque ela queria que eu continuasse seminário, onde é que eu desisti do seminário, sem motivos, né? Eu não queria contar para ela que o motivo tinha sido... E antes de você ter ido para o seminário, isso foi uma motivação dos seus pais? Não, motivação foi do minha. Seu coração mesmo? Decisão. Motivação minha, meus pais, eles já eram idosos, minha mãe tinha câncer na época, né, que eu fui para o seminário, então assim, a motivação era tão grande minha que eu chegava na temporada, Balneário Camboriú é muito comum, turismo, então a gente, quando chegava no final de novembro, que a gente voltava para casa, de novembro a fevereiro eu trabalhava o dia inteiro eu trabalhava de ascensorista num prédio, à noite eu vendia jornal e no final de semana eu vendia picolé, vendia jornal, para pagar o meu seminário. Então, assim, porque meu pai e minha mãe não tinham condições de pagar. Então, eu trabalhava para pagar o seminário. Sim. Porque era minha intenção ser padre. Qual o seminário que você esteve? De Azambuja, em Brusque, na cidade de Brusque. E aí foi assim, um período maravilhoso. O seminário realmente é grandioso para a vida da gente, né? Uma formação fantástica. Pena que a gente naquela época, ia-se muito pequeno, né, e não tinha talvez assim essa instrução toda que hoje se tem, de todas as orientações, né, até de viver, porque hoje o adolescente com 12, 13 anos, ele tem que viver a adolescência, né? Ele tem que viver algumas coisas que hoje a gente quer tornar muito, fazer as crianças se tornarem adultos, ou elas vêm hoje já com uma posição de adultos que não curte, não vive a sua adolescência. Vive a infância, muitas vezes nem a infância. Nem a infância em si, e as suas fases acabam sendo cortadas, né? E não sendo vividas. E depois nós vamos encontrar adultos frustrados. Né? Jovens frustrados, adultos frustrados, casamentos frustrados, porque não viveram nenhuma das fases boas que deveriam ter vivido. Né? E comigo foi assim também.
Porque quando eu voltei para casa, ferido, mamãe não aceitou em casa, não fui aquilo que eu queria ser, e aí começou aquele, o que eu vou ser da minha vida agora? Aquela crise de... Quem que eu vou ser? Começar por onde? Trabalhar onde? Fazer o quê? Não sei fazer nada. Sabia trabalhar lá no prédio, mas e o restante? Agora eu já estava com 17 anos, agora tinha que ter o que eu vou buscar da minha vida, né? Então, daí fui buscar trabalho e aí fui estudar, né? E fui fazer inglês, e no inglês conheci uma pessoa, uma moça, e aí eu tinha 17 e ela tinha 27, né? 10 anos mais velha que eu. Eu católico e ela evangélica, né? E aí a gente começou a nos conhecer, apaixonamos, começamos a namorar, e esse namoro foi decisivo para algumas coisas, né? Para deixar a minha casa, para deixar a minha religião. Caramba. E para deixar tudo, né? Eu deixei tudo por causa dela. E a gente foi um relacionamento de 2 anos, assim, namoro, e quando foi para se tornar mais sério, veio uma pergunta, né? Ela disse assim, vamos casar? Eu disse, vamos casar. Eu disse, mas nós vamos casar na igreja católica. Eu disse, não. Nós vamos casar na igreja evangélica, né? Que era onde eu já estava indo com ela. Eu disse, mas na igreja evangélica não tem casamento, lá é só uma celebração. Uhum. E começou alguns embates doutrinais que eu não tinha perdido, graças a Deus, na minha vida. E né? é o seu estudo que você teve. Sim, então eu sabia com clareza o que era um sacramento. Eu queria um sacramento e ela não sabia o que era um sacramento. E aí então ela me deixou. Né? Foi um domingo, me deixou aí por volta de umas 10, 11 horas e eu voltei para casa. Né? Primeira vez eu saí do seminário, voltei para casa, minha mãe ficou daquele jeito. Quando eu voltei para casa da segunda vez, minha mãe perguntou, o que tu queres aqui? E aí eu disse, tô voltando, a fulana terminou, bem feito. Né? Toma. Tal. Meu pai é a mesma coisa. E aí, naquele dia, eu fui para frente da igreja, no lado da nossa igreja, como tem aqui um terreno grande assim, os jovens costumavam a jogar vôlei de tarde. E aí ficavam lá. Nós tínhamos, na época, eram 150, 180 jovens no grupo, né? Então, eles se reuniam no domingo à tarde para jogar vôlei, jogavam futebol, brincavam lá. Então, todo mundo aí. Onde eu chegava, ninguém queria ficar perto de mim. E aí, aquela questão, né? Ninguém quer se aproximar de você. E aí, eu fiquei sentado numa pilha de tijolos e comecei a chorar. Aí, um amigo mais velho disse assim, o que aconteceu? Eu disse assim, fulana terminou comigo. Bem feito, você largou o grupo de jovens. Só motivação. Só motivação. Aí eu saí dali e fui para um ponto de ônibus na frente da igreja. Aí sentei lá, comecei a chorar. Daí passou um rapaz de bicicleta, parou, voltou. E eu disse, cara, esse eu dou conta. Se ele me disser bem feito, eu desconto nele. Com esse eu consigo. Eu vou descontar nele, cara. E aí ele chegou para mim, o que aconteceu? Não sei o que, tá chorando. Aconteceu alguma coisa com o seu Lindolfo, dona Benta? Meu pai e minha mãe eram muito conhecidos no bairro. Né? Eu disse, não, o que você tá chorando? Aí eu falei assim, cara, eu fiquei assim, não, o que aconteceu? Eu disse assim, não, a minha namorada terminou o namoro. Cara, tu tá chorando por causa de mulher, cara? Que isso, cara? Tá cheio de gatinha por aí. Levanta a cabeça, tem uma festa grande acontecendo lá na Julifest. Vamos pra Julifest hoje à noite. Já vê que um amor se cura contra o amor. O cara foi um coach. Né? Foi um coach amoroso do mal. Levantou o meu moral, cara. Fui pra casa, enxuguei as lágrimas, cara, tranquilo. E à noite fui pra tal festa, cara. E realmente, eu era assim muito bobinho, né, cara? Me deixava... Era muito fácil. E aquilo... Por isso que eu volto a falar. Quando a gente não tem algumas coisas importantes na nossa formação, a gente se torna muito carente. E tudo que é ilusão, ele é fácil de preencher a tua carência. Por isso que a carência não se supre, a carência tem que ser curada. Nunca suprida, né? Mas sempre ser curada. E eu fui para aquela festa, cara. Cheguei lá e realmente, muito bobinho, me apresentaram uma menina, olhei para ela, olhou para mim, pronto, me apaixonei, né? Só que ela tinha um nome engraçado, o nome da menina. Ela se chamava Lança Perfume. O nome dela era esse? Foi uma paixão, o Lança Perfume. Na mesma noite ela me apresentou uma amiga dela, Maconha. Compreendi. E aí eu me apaixonei pelas duas naquela noite, né? Me apaixonei. Caramba. E saí de lá, assim, apaixonado. E aí foram 1 ano e 8 meses conhecendo todas as amigas e todas as paixões todas que o mundo pode dar. Dela. Todas as companhias. Caramba. E aí me tornei, então, daí viciado em drogas, né? Fui para cocaína, para heroína, comecei para o tráfico, e fui para o álcool. Para o álcool foi pior, que foi o alcoolismo. E aí para prostituição, né? Bom, era muito claro isso, né? Área de turismo, nas faculdades, então você vendia, você trocava a moeda de troca, né? Você fornecia a droga
por sexo, né? Então era muito fácil isso, muito fácil e muito comum. E eu me enveredei ao fundo do poço, né? Para criminalidade, para assalto, andava armado o dia inteiro, não tinha medo de matar, não tinha medo de morrer, e eu desisti de qualquer coisa que ninguém me falasse de Deus. Então não queria mais saber de nada que me falassem de Deus. E aí um dia nós estávamos, eu e 2 amigos, preparando para fazer um assalto em Balneário. Era um assalto de um cara que ele tinha uma rede de troca de dólares, chamava-se o seu Zé Doleiro, né? Ele tinha, Balneário tinha vários lugares de câmbio que fazia troca, porque os argentinos vinham e trocavam por nossa moeda. E aí nós sabíamos tudo, toda a movimentação dele, onde ele guardava o dinheiro, como que estava, e a gente estava planejando assaltá-lo. E naquele dia a gente resolveu se reunir para olhar e seguir o cara, os passos do cara. E eu estava na esquina esperando meus 2 amigos, quando apareceu 2 amigos da igreja. Um que, durante a minha caminhada, que quando eu voltei do seminário, eu levei ele para o seminário. Então ele já estava no seminário. E o outro era um dos coordenadores do grupo de jovens. E os 2 me encontraram, atravessaram a rua assim, cara, o que esses caras querem, né? Vão me atrapalhar. Aí chegaram, pô, que bom te encontrar, que bom te encontrar. Eu disse, não digo mesmo. Disse para os 2, né? Sincero. E aí eles disseram, não, é que a gente queria te convidar para um negócio muito legal que está tendo na igreja. Cara, o que eu quero saber de igreja? Não quero saber de igreja mais. Isso na frente da igreja. E aí eles assim, cara, mas é muito legal, você tem que ir, que não sei o quê. Eu disse, o que é esse negócio? Assim, é uma missa da renovação carismática. Assim, cara, pior ainda, eu tenho ódio dos carismáticos. E eu tinha ódio dos carismáticos. Porque no seminário, lá em 1987, 88, a renovação carismática estava começando a crescer no Brasil. E a gente tinha um pavor da renovação, porque a gente achava o quê? Que era uma turma de evangélico disfarçado querendo entrar dentro da igreja católica. Achava ridículo alguém bater palma nas missas, nos encontros, ficar batendo palma lá, pulando. Aquilo era ridículo para mim. E ainda mais essa tal de oração em língua que os caras diziam que era real. Então, para mim, naquela época, aquilo ali era horrível. Então, no seminário, o que acontecia? Eles tinham um grupinho deles de seminarista que era carismático. Eu desligava a luz da capela, a gente desafinava o violão para os caras não tocar. Fazia de tudo para os caras Tudo para os caras não rezar. Olha só. E aí eu disse, não, eu quero saber disso, eu quero saber de carismático, não sei o quê. Daí ele falou, não, mas é um tal de Padre Hélio. Pior ainda, eu conheci o cara do seminário, o cara era um carismático maluco, Padre Hélio da Cunha. Né? E eu disse, não quero saber. Não sei o quê. E um disse uma frase. Eu sabia que ele não era homem para ir. Desafiou. Intimou. Desafiou. Intimou. Daí eu disse, quando que é a missa? Daí eu disse, cara, quinta-feira que vem, às 8 horas. Quinta-feira eu tô lá. Aonde? Santa Inês, estou lá. Quinta-feira. E aí, quando chegaram, eles foram embora, meus amigos chegaram. E aí? Não. Cara, tem 2 caras pra gente matar. Na próxima quinta-feira, só vamos pensar o que nós vamos fazer com o corpo, porque os 2 são conhecidos, assim. E começamos a arquitetar como que a gente ia matar os caras. Pensa bem. Desistiram do assalto para elaborar o Para elaborar, porque assassinato. os caras disseram que eu não era homem. Então, para mim, não tinha mais sentido disso aí. Aí chegamos, pensamos o que íamos fazer e fui para a missa, na quinta-feira, na outra semana. Cheguei lá chapado, né? Encostei meu carro, drogado assim, mas cheirado de tudo. Tomei 1 litro de vodka, cansei de entrar na igreja, guardei meu revólver embaixo do banco. E depois eu vou convidar os 2 para uma volta e a gente apaga os 2, né? E entrei na igreja. Entrei na igreja e realmente era aquela questão minha, né? Achar tudo uma palhaçada, o pessoal cantando e louvando, batendo palma, levantando a mão. E eu duro no meio dos 2 lá. Um de cada lado e os 2 lá. E aí, como a gente nunca perde o rito da missa, né? Quem estava sempre no rito da missa é o único, né? Veio, entrou o padre, ato penitencial, não foi demorado, o padre não fez nenhum momento de cura lá, foi um ato penitencial normal, veio Glória, cantou, tarará, veio as leituras, homilia. O padre mandou sentar, a igreja é redonda, todo mundo sentou no meio dos 2, e o padre começou assim, você que chegou hoje sujo, catingando, drogado, alcoolizado. Eu já olhei para os 2 assim, cara, quem contou minha fita pro padre. E aí eu assim, cala a boca, cara. Não, todo mundo tá olhando para mim, o padre tá falando da minha vida, cara. Não, eu vou embora. E o outro falou assim, eu sabia que ele não era homem para ficar até o final. De novo. Aí eu, mais raiva ainda. Aí sentei e o padre falou tudo que tinha para falar para mim. Como que era minha mãe, que minha mãe sofria, como que estava a minha vida. Eu olhei para mim, você chegou com esse tênis aí imundo. Eu olhava para baixo, meu tênis imundo, né?
essa roupa toda amassada. E eu com a roupa toda amassada. A gente não dá bola para roupa, tu não dá bola para calçado. A tua pilha é outra coisa, a tua vontade é outra coisa, não está ali mais aquilo. E aí ele foi falando e eu fui pensando na minha mãe, pensando em casa, fui pensando nas coisas, pensando o que eu estava jogando fora, quem que eu estava jogando fora, que eu não era amado, não tinha amor. E ele falou, você não é amado, você não tem amor, mas Deus te ama, Deus te trouxe aqui, Deus te escolheu para estar nessa noite aqui. Tem tanta gente nessa igreja, mas ele escolheu você para estar aqui. E aquilo foi queimando o meu coração. E aí o padre disse, amém, amém. Eu disse, cara, graças a Deus, acabou a homilia. Homilia cumprida, consagração rápida. Tinha na minha cabeça isso desde o tempo do seminário. Então era uma coisa assim, cara, quando homilia é grande, a consagração é rápida. E aí eu pensei, vai ser rapidinho agora, vai acabar a missa e acabou-se essa história, né? Mas, pô, eu estava alucinado. Tinha usado droga, tinha bebido, então eu estava assim, né, alucinado. Uma pilha, ansioso, para que acabasse aquilo. E veio o ofertório, veio a consagração, e eu não sabia que na missa dos carismáticos, na hora da consagração, era feito aquele processo de oração de cura, aí tinha a passagem do Santíssimo. Pô, eu não sabia nada daquilo. E aí o padre começou a ministrar a cura lá e começou a falar, agora Jesus vai caminhar no meio do povo. E começou a caminhar no meio do povo, cara, aquilo lá foi assim para mim, assim, meu Deus. Cara, vem a lembrança do seminário, isso é Jesus que está aqui, né? É Jesus tudo aquilo que tá estava aqui. enterrado, né, dentro disso. Pô, é Jesus que está aqui, eu tenho que ter respeito, cara, é Jesus. Mas, pô, eu tava sujo, tava chapado, tava bêbado. Pô, como é que eu vou entrar numa igreja bêbado, cara? É Jesus que está aqui, ele foi chegando perto. E aí eu fiz um desafio com Jesus. Se isso aqui não for uma loucura da minha cabeça, se realmente eu estou numa igreja, estou na tua presença, eu quero orar essa oração dos carismáticos. Eu não pedi cura, eu não pedi nada. Só pedi que, se fosse verdade, eu queria rezar como eles rezam. E aí foi chegando perto de mim, cara, foi chegando e eu caí de joelho, não consegui me levantar, minha boca começou a tremer e eu comecei a orar em línguas e repousei. Aí eu apaguei. Quando eu acordei, eles estavam dando os avisos finais, agradecendo e tal, e tal. Igreja lotada, uma igreja grande lá em Balneário Camboriú. E aí eu vim assim, me esquivando, sentei no banco e eu perguntei para os dois, o que aconteceu comigo? Daí eles disseram assim, aí todo mundo olhava na igreja, olhava para ti, realmente olhava. Daí um deles assim, você foi batizado no Espírito, assim. Cara, como assim batizado no Espírito, né? Daí o outro assim, cara, você é uma nova criatura. Eu disse, cara, o que é isso, né? E fiquei comigo, dentro de mim. E o pessoal dando aviso, agradecendo lá. E eu, para mim, de repente, meu pé começou a pegar fogo. E eu olhei para baixo assim, cara, não tem nada queimando, cara. Mas pensei, cara, é delírio, vou apagar. Né? Quando dá aquele pique de adrenalina de droga, tu apaga, né? E começou a pegar fogo meu joelho, minha coxa, meus braços, começou tudo a queimar, e eu não sabia. De repente eu pulei um pé no meio da igreja, comecei a gritar, sou uma nova criatura, fui batizado no Espírito. E ninguém entendia, o padre olhou para mim, todo mundo olhou, e eu comecei a gritar, e saí correndo da igreja. Minha casa fica 3 quilômetros ali. Eu deixei carro, deixei tudo e fui a pé. Todo mundo que eu encontrava na rua dizia, fui batizado no Espírito, e ninguém entendia nada, né? Cheguei em casa, pulei um muro de casa, porque não tinha como entrar, pulei, bati na porta, minha mãe veio. Que foi? Mãe, eu fui batizado no Espírito. Eu sou uma nova criatura. Minha mãe disse, o que deram para ti, rapaz? E eu assim, mãe, eu fui batizado no Espírito. Minha mãe não entendeu nada. Eu entrei pro quarto e disse assim, ó, não abre a porta. Minha mãe ficou preocupada. E eu entrei pro quarto e comecei a rezar. E eu fiquei 7 dias dentro do meu quarto. Sem sair para nada, para comer, para ir no banheiro, para tomar água, para nada, somente rezando. Foi assim uma experiência fabulosa, né? De assim lutar contra Satanás, ele entrar no teu quarto, você vê a presença dele, você vê a presença de Deus, o que Deus falava ao meu coração. E aí no sétimo dia que eu estava lá, eu pedi para minha mãe para sair. Mãe, preciso de ajuda. Aí ela disse, eu preciso tomar um banho. Daí minha mãe me levou, começou a tirar minha roupa, assim, não mãe, não, deixa que eu me tire assim. Meu filho, estou acostumada, toda noite que você chega alcoolizado, você chega aqui defecado, urinado, eu que tiro a tua roupa, te dou banho. E eu comecei a chorar. Minha mãe doente, com câncer, e ela tem que me lavar. Daí minha mãe ali, eu nu na frente da minha mãe, e assim, o que eu fiz com ela? Daí ela me deu banho, me fez a barba, e não tinha mais roupa. Minhas roupas eram roupa de rua. E eu disse, o que eu vou usar? Minha mãe disse, não, eu tenho tuas roupas do seminário. Aí me deu uma roupa, botei a roupa e disse assim, quero comer. Daí minha mãe botou uma mesa farta, né? Fez um banquete. Mesa de alemão, sempre aquela fartura, né?
Minha mãe fez aquele banquete, eu comi e disse assim, eu quero ir na igreja. Todas as noites tem missa, né? A gente foi na missa, e aí eu cheguei na igreja, pô, todo mundo olhava para mim atravessado, pô, esse cara na igreja, né? O que esse cara tá fazendo na igreja? E assim foi, né? As velhinhas botavam a mão na carteira, né? Eu fui cuidando. Cuidando. Logo eu comecei a tocar na igreja, eu voltei a tocar na missa, voltei, e aí mais ou menos com 6 meses já estava pregando num grupo de oração. E ali comecei então a minha caminhada. Aí começou a minha caminhada, aí foi no dia 13 de agosto de 1992, às 20 horas e 15 minutos, quando eu entrei naquela igreja, né? Esse ano completo 30 anos. Não precisei passar por AA, não precisei passar por centro de terapia, não precisei ficar internado, cara, e nunca mais precisei viver nada diferente do que aquilo que é a graça de Deus, que pôde suprir toda a vontade de usar droga, todo o contexto. E de lá para cá, então, começou uma vida de missão, né? Uma vida missionária. De pregar, de anunciar, de tocar, de viajar o Brasil inteiro, de ir por tudo quanto é canto levando a palavra de Deus, né? Então, um pouquinho do Humberto aí, missionário que tem vivido aí essa primeira história de conversão, né? O que mudou na minha vida, né? Aquele cara que, então, conhecia muito das coisas de Deus, mas não conhecia Deus. Não conhecia Deus. E lá no dia 13 de agosto eu experimentei algo que o conhecimento não pode dar. Amém. E esse testemunho que o Humberto está dando, para você que está nos assistindo, não tem dúvida que não é só para dizer o que aconteceu, para dizer, nossa, agora eu tô... Mas é para mostrar o que Deus pode fazer mesmo. Pode. O que Deus fez na vida dele, aquela sementinha que já estava plantada lá na educação dos seus pais, no ensino do seminário, e ela durou por toda essa fase que você mesmo testemunhou que estava distante de Deus, e no momento que onde o Espírito Santo habitou ali, floresceu, né? Então, louvado seja Deus, com certeza. E uma coisa mais importante de tudo, Lucas, é que assim, até então, eu nunca soube o que é ter dificuldade. Nós passamos dificuldades, né? Nós somos uma família pobre. O meu pai, ele já era idoso. Quando a gente veio morar em Camboriú, meu pai sofreu um acidente, nunca mais pôde trabalhar. Minha mãe cuidava da casa sozinha, ela que trabalhava. Então, desde pequeno, aprendi a trabalhar, ajudar as coisas da minha mãe. E quando meu pai sofreu o acidente, meu pai ficou no hospital 1 ano na UTI. Então, eu com 6 anos de idade, então eu trabalhava com a minha mãe para poder botar comida em casa. E a gente comia uma vez por dia. Né? De manhã, minha mãe de meio-dia, manhã fazia um pão com ovo, levava para o almoço, a gente saía do colégio, comia com ela e a gente só comia no outro dia de meio-dia. Né? E às vezes, quando dava muita fome, a minha mãe fazia em casa sopa de jornal. Esquentava água com sal, tal, botava umas bolinhas de jornal para a gente comer, matar a fome e dormir. Porque não tinha dinheiro para manter meu pai no hospital, comprar fralda, comprar remédio e a gente se manter. Então, assim, eu passei por momentos de dificuldade, mas nunca tive dificuldades, provações, tribulações nesse momento, né? Até então. Depois que eu conheci Jesus, experimentei Jesus, e aí então vieram as tribulações. Aí vieram as lutas, né? Aí vieram as provas terríveis, né? Tem um grande amigo, Dom Alberto Taveira, né, que é o assessor da Renovação Carismática no Brasil, e me oriento, converso muito com ele, e muitas vezes tem vivido o martírio do cotidiano, que é o dia que a gente não passa a prova, a gente começa a ter uma coisa errada. Exatamente. Né? Então, assim, muitas provas, né? Luta, dificuldade, o desemprego, a doença da minha esposa, né? A perda da primeira filha, quando a gente adotou e depois perdeu ela na adoção dela, veio todas as dificuldades, as 4 vezes de perda de emprego, passando de dificuldade financeira dentro de casa, as lutas, depois veio minha doença, foram 5 anos lutando contra o câncer. Então, todos os dias uma dificuldade, mas aí veio a grande graça, né? Uma coisa é você passar por tudo isso sem ter Jesus. A outra é você passar por tudo isso com Jesus. Com Jesus. E aí veio essa grande graça de poder entender que eu seria um padre frustrado, um padre vazio, e não teria experimentado o grande amor de Jesus. Não estou dizendo que os padres não experimentam, sim, mas na a minha vida, na sua realidade, na minha realidade, isso. né? E hoje poder experimentar essa grande graça de Deus, essa grande graça extraordinária que é nesse momento viver realmente essa cultura de Pentecostes, ter o Espírito Santo comigo. Então, todas as provas, todas as lutas, saber de que Ele está comigo. Então, assim, pode passar? Vai passar, mas vou passar com Ele. Né? Ah, dói? Dói, sou ser humano. Sangra? Sangra. Tem luta? Tem lutas. Tem lágrimas? Tem lágrimas. Mas com Ele, não sem Ele.
E aí as coisas não ficam mais fáceis. Você tem mais esperança. Você tem mais esperança Persevera de e- vencer as coisas. Então você consegue perseverar com isso, né? Ainda mais você que mexe com a mística, você tem um lado de cura e libertação que você... Então eu acredito que quanto maior a batalha, maiores são as consequências quando você está nessa guerra espiritual querendo te atacar também. Eu conheço alguns testemunhos teus já que você já deu, de cura e libertação. Então, por mais que você comentou que você já passou por batalhas físicas no seu tempo com a sua família, hoje as batalhas espirituais, o preço que você paga por essa mística e por essa oração, acho que é o que te dá ainda mais força para viver esse ministério. Não sei se seria isso mesmo. Com certeza. Tem que ser um alimento, tem que ser um combustível para ti, né? Porque saber de que realmente o inimigo ele não quer aqueles que estão com eles. Me lembro de um testemunho de São Francisco de Assis, quando ele caminhava, viu um muro muito grande, né? Eles caminhavam em cima daquele muro, e aí de um lado os anjos tudo dizendo para ele: pula, vem pro lado de cá, vem pro lado de cá, vem pro lado de cá, e os demônios rindo do outro lado, né? E o amigo dele perguntou: ué, Francisco, por que lá os demônios estão rindo e os anjos aqui pedindo pra gente pular? Daí ele disse assim: é porque a gente tem que vir pro lado de cá. Quem já está em cima do muro já é pertence deles. a eles. É aquela questão do quente ou frio, né? Quente ou Você frio. morno em cima do muro ali. Então, as lutas, todas as provas, elas são combustíveis realmente de que a gente pode acreditar. Então, eu sempre digo, né, num dos livros que eu estou terminando a minha escrita desse livro, um dos capítulos eu coloquei assim: a minha dor de hoje é o meu testemunho de amanhã. Então, Deus não permite que você passe nenhuma prova, nenhuma luta sem ter um para quê. Ele tem um para quê. Ele tem um objetivo com aquilo. Há um propósito muito grande. Se Deus permite você passar uma prova, talvez não seja para você, mas seja para que alguém seja curado, alguém seja libertado através de você. Então, assim, acredito que tudo que eu passei, tudo que passo, não é para mim. Não é para minha glória, não é para minha edificação, é para o meu ensino, é para o meu aprendizado, mas é para o maior bem, né? Essa semana tive uma prova, né? Nós passamos por uma dificuldade, desde março estamos vivendo uma dificuldade grande na empresa, e aí eu botei em casa: vamos rezar, gente, vamos rezar, vamos colocar em oração. E eu tenho um filho já, vai casar dia 9 de julho agora, mas eles já vivem juntos, né? Há 1 ano e pouco. Tenho um filhinho, vai fazer 2 anos, e aí... E na semana, assim, a minha esposa me disse assim: você sabia que o Pedro está rezando de madrugada? Ele está acordando para rezar de madrugada? E aí você vê assim, a grandeza de que você não precisa pedir. Você fala e tocou o coração dele, e ele podia rezar em qualquer horário do dia, mas ele escolheu a madrugada para rezar. Um sacrifício. Né? Então aí vê os frutos que você começa a perceber diante do teu ministério, né? E a própria palavra diz, né, que o sofrimento que vivemos aqui não tem proporção, né, do que nenhuma viveremos na glória. Então, com certeza, tudo valerá a pena, né? Isso. Vale a pena aqui também, mas com certeza valerá muito mais. Né? Com toda certeza. Amém. E dentro de todos esses anos que você tem, você também já teve experiências, vamos dizer assim, nós falamos um pouco das experiências espirituais, mas experiências pessoais, humanas, assim, de estar com muita gente legal dentro da renovação, de ministérios. Até a gente brincava na última entrevista que a gente teve, se você puder passar alguns contatos, WhatsApp para nós, que a gente tem alguns entrevistados. Mas estar com pessoas, seja da renovação, pregadores, assim, acredito que faz você também ter uma visão da humanidade, porque a gente está acostumado, né, pô, anunciou, Humberto Cell vai estar aqui, a Celina esteve aqui, a cidade vai porque é conhecida, mas ao mesmo tempo você tem aquele outro lado de enxergar nos pregadores, nos músicos, o lado humano que todos nós estamos nessa mesma batalha. O aparente é só um mero detalhe, um atrativo para as pessoas, né? Sim, sim. O que eu acho mais interessante assim é que cada um de nós, a gente, querendo ou não querendo, hoje o Brasil perde por não ter mais referência. Hoje a gente não tem mais referências, né? Qual é a referência musical que nós temos hoje? Não vamos falar daquelas que não são referência, né? Sim. O mundo escuta aquilo que não é referência musical. Exatamente. Né? Qual é a nossa referência de super-herói hoje? Quando nós éramos pequenos, tinha Superman, tinha o Batman. A gente achava que aquilo era super-heróis. Quais são os super-heróis que nós temos hoje? Dia dos Pais, diziam que o nosso pai era o super-herói. Hoje nem Dia dos Pais pode fazer nos colégios. Nem do pai, nem da mãe. Então, quem são os super-heróis hoje? Quem são as nossas referências hoje? Então, na igreja,
Não é diferente. Graças a Deus que nos movimentos, não é só na renovação carismática, Sim. em todos os movimentos, nós temos referências. E isso é lindo para nós quando a gente cria referência. E o mais bonito é quando você pode inspirar alguém a viver como você vive. Buscar as coisas que você vive. Então, assim, quando você viaja esse Brasil, você vai ver realidades de todas as maneiras. Você vai ver realidade de pessoas assim, ó, você chegar no aeroporto, pessoas com plaquinha com o teu nome. Cara, não é pro teu ego, mas é o carinho que as pessoas têm por aquele que vai lá. Chegar na casa, eu fui pregar num lugar muito pobre no interior do Piauí e a gente foi fazer missões nas casas. Eu cheguei na casa de um senhor, uma casa de sapê, de barro, e quando a pessoa que estava comigo disse, seu Antônio, vem cá, tem um missionário católico que veio rezar para o senhor. Ele tirou o chapéu da cabeça assim, meu Deus, obrigado, a minha igreja não esqueceu de mim. Caramba. Cara, quem sou eu? Mas ele reconhecer que é alguém. Então, hoje, nós podemos dizer assim, quem está? Nós precisamos sentir esse orgulho de ser referência para as pessoas. Não orgulho humano, não a vaidade, não esse de estrelismo. Como disse, né? A gente vê assim muitas vezes, nós não temos mais que disputar nada. Na igreja a gente não disputa. Eu não preciso disputar com nenhum pregador, cada um tem seu estilo de pregar. Deus chama cada um para uma missão. Então, assim, eu não posso... eu tenho que olhar, por exemplo, vou dar alguns nomes que eu me inspirei na minha vida. Padre Jonas. Ele é fantástico, foi uma pessoa que me inspirou. Padre Léo foi meu amigo de seminário, amigo de dia a dia, amigo de Betânia. Nós somos amigos pessoais. Me inspirou muito. Mas eu vou dizer que o Padre Léo prega mais do que eu prego mais do que o Padre Léo? Não. Não precisamos disputar pregações, disputar público. Nós precisamos sim conquistar o coração das pessoas para Jesus. Então hoje o que mais emociona é a gente poder ser, você ser referência de Deus como sinal para Jesus. As pessoas encontrarem Jesus. Quando a gente levantava de manhã, domingo, daquele você lembrava, pô, então Senna vai correr. Né? O que te faz lembrar de Jesus hoje? Né? A gente brincava, antes de começar aqui, vocês estavam cantarolando uma canção que ficou gravada na cabeça de vocês. Sim. Mas a canção, vocês vão lembrar de quem cantou. Mas muito mais daquilo que foi cantado. Da mensagem. Não da do mensagem mensageiro, mas da cantada. mensagem. Claro que a gente, quando começa a cantar a música, a gente vai lembrar do cantor. Mas muito mais quando você se interioriza na mensagem. Então, hoje você anda por tudo quanto é lugar. As pessoas se conhecem. Humberto Céu, conhecer, acabou. Quem mais você conhece? Cara, tem gente maravilhosa por esse Brasil pregando. Sim, sim. Você vai nos interior. Uma vez eu perguntei pro Lázaro. O Lázaro era o nosso coordenador nacional da renovação. Assim, cara, eu falei assim, posso fazer uma pergunta para ti, cara? Pode. Pode. Rio de Janeiro, vocês mandam o Ironi pregar. Grandes Congressos São Paulo, o Ironi. Canção Nova, o Ironi. Pô, quando é para ir lá, no mato do Amazonas, no final do mundo, 5 dias de barco, manda quem? Humberto. Por quê, cara? O que vocês têm contra mim? Daí ele diz assim, cara, você não imagina a missão que Deus tem para ti. E isso é gratificante, porque se eu fosse nos grandes eventos, quem que eu vou encontrar nos grandes eventos? Quem? Vou encontrar uma meia dúzia de pessoas no palco, milhares de pessoas embaixo que vão estar olhando para mim, não vou conversar com elas, vou conversar no mínimo, com máximo, com 10 pessoas lá atrás do palco e ponto final. Quando eu vou para o Amazonas, agora eu vou para Juazeiro, na Bahia, eu desço lá, nós vamos conversar com as pessoas. Eu almoço no meio, lá onde as pessoas estão. Eu não mostro sala privada. Eu vou mostrar com as pessoas, conhecer olho no olho. Pessoas me buscam no aeroporto, famílias, depois vão conversar. Passa o teu telefone, passa o teu telefone. Hoje tem mais de 10 mil contatos no Brasil. Hoje eu escrevo para mais de 15 mil pessoas diariamente a mensagem do céu. Então, todos os dias eu escrevo para as pessoas. Contatos que a gente vai pegando, onde a gente vai encontrando. Por quê? Para mim ser conhecido? Não. Para a gente poder se aproximar daquilo que a gente busca igualmente, que é Jesus. Então, saber que lá no Acre tem o fulano de tal, que lá em Altamira tem o ciclano, que lá no fulano de todos os cantos ninguém conhece. Né? Cidadezinha você nunca vai imaginar falar, mas lá tem um povo abençoado. Né? Você vai lá em Xique, na Bahia, você vai em muitos lugares, povo abençoado que está lá pregando a palavra de Deus. Então você começa a ver que coisa linda é isso. Então você vai ver, muitas vezes o pessoal acha que é glamour o pregador, né? O pregador está indo aí, viaja todo final de semana, avião, hotel.
Opa, não é glamour, não. Não é Ficar bem dormindo assim. em aeroporto, ficar 20 horas para chegar numa pregação, fazer 2 pregações, viajar mais 20 horas para chegar em casa, você deixar a sua família, né? Às vezes você vai doente, vai cansado, você vai com problemas, vai com dificuldades, você tem que ir para lá. Eu me lembro de um dia eu fui pregar numa cidade, no Espírito Santo. E essa cidade é São Mateus. Ela fica a mais ou menos 300 quilômetros da cidade onde tem o aeroporto, que é... Eu acho que é em Vitória. Em Vitória mesmo. E aí, o pessoal disse, Humberto, você vai chegar às 5 horas no aeroporto, 6h15 o pessoal vai te pegar para ir para outra cidade. Beleza. No outro dia o encontro começava às 8 horas da manhã. A minha pregação era a primeira pregação da manhã, às 8h30. Tá bom. Cheguei no aeroporto, 5 horas, né, tomei uma água, desci, fiquei esperando lá de fora. Deu 6 horas, nada. Deu 6h30, nada. Deu 7 horas, nada. Fui entrar em contato com a pessoa que fez comigo. Irmão, acho que o pessoal, não sei se não me encontraram no aeroporto, estou aqui do lado de fora, assim. E o cara não me respondia no celular. E não me respondia. Deu 9 horas, uma moça entrou em contato comigo. Humberto, você que é o pregador Humberto. Ô Humberto, você vai com a gente na van dos músicos, tá? Nós já estamos passando aí para te pegar no aeroporto. Tá bom, glória a Deus. Né? Isso já eram 9h30. Eles chegaram 11h30 no aeroporto para me pegar. Pegaram o pessoal na faculdade, outros que tinham, me pegaram 11h30. Eu não tinha comido, né? Eu não tinha, né, me alimentado, estava cansado, né? Porque você peguei um voo no início da manhã para chegar à tarde em Vitória, que pega aquelas escalas, né? E aí, vamos lá. Viajamos a noite inteira, chegamos lá naquela cidade, 5 horas da manhã. Né? Aí chegamos lá naquela cidade, uma senhora, uma família abençoada, me pegou lá, me levou para a casa dela. Tem um caldinho quente, você tomar, deito um pouquinho, dorme um pouquinho. No outro dia fui pregar. 8 pregações num sábado. Pregar. No domingo, daí pregamos mais 4 pregações. Aí eu vim embora, saí de lá 2 horas da tarde para pegar meu voo, 7 horas da noite em Vitória. Cheguei em Vitória, mas imagina o cansaço. E quando acabou o encontro, sábado à noite, era um encontro de carnaval, no sábado à noite eu fiquei atendendo jovens até quase 2 horas da manhã. E aí você chegar no dia de manhã cedo, pregar de novo, à tarde, vim. E aí quando chegou no aeroporto, a gente estava lá, embarcamos no voo, tudo certinho, tudo dentro do horário, começou a atrasar o voo para decolar, na pista já. E atrasou. Acabou que, senhores passageiros, o nosso voo teve um probleminha aqui, numa pecinha, nós estamos olhando aqui, verificando, o pessoal já está olhando, dentro de alguns minutos nós estaremos decolando, tá? E deu mais meia hora e nada, daqui a pouco o piloto assim, gente, nós vamos ter que remover o avião da pista, porque estamos com um problema, já chegou a equipe técnica para olhar, mas no máximo 30 minutos estaremos decolando, né? Levaram para o lugar. Daqui a pouco, passou meia hora, atenção seus passageiros, nosso voo não vai poder decolar, porque o altímetro não pode ser tocado, quebrou o altímetro, né? Não tem como decolar, tal. Imagina dentro do avião, pessoal, todo mundo. E o meu voo era 9 horas, em São Paulo para Santa Catarina, né? Já era voo, né? E aí só no outro dia eu trabalhava, e tu já fica com aquelas angústias, tua família, todo mundo fora de casa, cansado, com sono, aborrecido. Daí a gente foi levado tudo para uma sala, todo mundo bravo, não sei o quê. Deus falou no meu coração assim, prega nesse lugar. Como assim, Senhor? Prega para esse povo. Mas, Senhor, o povo já quer avançar em todo mundo. Eu vou prega para esse povo. Daí o Deus falou no meu coração sobre a vida. E eu peguei esse pessoal, só um pouquinho aí, alguém pode dar atenção para mim? Aí gritei no meio, todo mundo olhou para mim, mais de 200 pessoas ali naquele saguão. Quem daqui tem família em casa esperando aí? Aí todo mundo levantou a mão. Quem daqui hoje está ansioso para chegar em casa e dar um abraço na sua família? E o pessoal, todo mundo levantou a mão. Então vamos dar uma salva de palmas e agradecer a Deus por esse piloto. Obrigado, Deus, por esse piloto que não deixou a gente morrer, Senhor, porque se ele não tivesse visto o altímetro, nós não teríamos como descer. Subir, o avião sobe, descer não desce. Ia bater na pista quando descer, não tem como calcular. Sim, exato, com exatidão. Não existe, nós íamos morrer. Todos nós iríamos morrer. Nós vamos estar vivos, não importa se chegarmos hoje, amanhã, depois de amanhã em casa, nós vamos estar vivos. Então vamos dar uma salva de palmas. Todo mundo começou a bater palma e aplaudir, todo mundo. Pois é, e foi se acalmando, depois com o pessoal. Gente, que palavra bonita, por que isso, não sei o que e tal. E aí a gente pegou, se acalmaram. Vamos servir um lanche para todo mundo, vamos pegar um voo, pegamos um voo 10 horas da noite para São Paulo. Daí quando chegou em São Paulo, o pessoal que tinha voo para Santa Catarina, eu e mais uma mulher, voo para não sei o quê, 6 pessoas estávamos lá. Vocês vêm conosco. Hospedaram a gente num dos melhores hotéis que tem em São Paulo.
Pensa, hidromassagem, Nossa, comida boa, recompensa. uma cama maravilhosa. Aí você vê assim, Deus, ele te recompensa. Você não precisa buscar nada. Buscar primeiro o Senhor, tudo mais você será acrescentado. Então as nossas missões são assim, a gente não pede e nem deve buscar isso. A missão não começa só quando está na frente da assembleia com o microfone na mão, né? Não, no momento que você recebe o convite, já começou a tua missão. A hora que você chegou em casa, você entregou a sua missão. Né? Mas também você dorme em pau de arara, você dorme em rede, você dorme no chão. Às vezes não dorme. Às vezes não dorme, às vezes você não come, às vezes não tem para comer. Então você tem que fazer essa comunhão. E aí que vem. Não pode reclamar se não sobrou comida para o pregador. Muitas vezes querem colocar a gente no primeiro lugar da fila. Não pode reclamar. A gente tem que saber que nós estamos indo em missão. Lá é a missão. E se for preciso que a gente se anule em tudo, não é só anular a tua imagem, não. Anular a tua vontade de comer, a tua vontade de beber, a tua vontade de ser servido. Você veio para servir, não para ser servido. Então, a missão é gratificante demais. É um aprendizado diário, todo dia. Furar pneu, ficar na estrada. Mas grandes graças, né? Grandes graças. Eu tenho um testemunho que eu gosto de contar. A gente foi pregar numa cidade chamada Laguna, vocês conhecem aqui, né, no litoral catarinense. E eu saí de Camboriú para pregar um encontro no final de semana em Laguna. Foi um encontro maravilhoso. Final do encontro acabou, daí o tesoureiro disse assim, eu preciso acertar contigo as despesas do retiro, tal. Acertou comigo, ligado, todo mundo um abraço, entrei no carro, veio as intercessoras parar na frente do carro. Para. Foi, você não pode ir embora já. O que aconteceu? Jesus mandou conversar contigo, só espera um pouquinho, chamou o tesoureiro e disse, Jesus mandou dar R$300 para eles. Na época, R$300 era muito dinheiro. Era como se fosse 3 mil hoje. Deu o tesoureiro assim, não, já acertei com ele. Disse, não, já está tudo certo. Assim, não, Jesus mandou te dar R$300. E ele ficou meio sem jeito. Pode dar, Jesus mandou dar R$300 para ele. Aí o tesoureiro tirou, foi lá, pegou e disse, eu não entendi nada. Disse, né, R$300. Aí, botei no bolso. Deus sabe todas as coisas. Se os intercessores ouviram a Deus e Deus mandou falar dessa clareza, está pronto, resolvido. Vim embora. Quando eu passo de Florianópolis para São José, meu carro começa um barulho, foi perdendo a força, perdeu a força, parou. E agora? Não liga mais, chamei o seguro, botei o carro em cima da plataforma, levou para Camboriú, deixei lá na oficina mecânica de um amigo meu. Daí no outro dia, fui lá olhar com ele, cara, olha, vou dar uma olhada aqui, depois passo o orçamento para ti, tá bom. Daí, quando foi meio-dia, ele me ligou. Ele disse assim, o teu carro aqui queimou não sei o que lá, junta de cabeçote, não sei o que lá, estamos resolvendo aqui isso. Tá, mas quanto é que vai dar isso, cara? Né? Preocupação. Cara, né? peça com tudo, mão de obra, tudo aqui, se não for mais nada, R$299. Caraca. Eu disse, então tá bom, obrigado, Jesus, já entendi Eu o que tenho. que era. Tá resolvido. Deus sabia. Amém, irmão. Deus sabe. Então, essas são as gratidões e assim os grandes benefícios que Deus nos dá também. Sim. Né? Não, e que alegria a gente teve você na cidade aí, com certeza mais outras vezes teremos também. Eu já tive em alguns eventos contigo também, conheço um pouco do seu testemunho e com alegria nesses reencontros que a gente tem pela missão, porque a missão não pode parar, né? Tem que permanecer sempre. Então, quero realmente te agradecer por você estar aqui no nosso podcast, não Pode Crer. Para a gente é muito importante, muito legal ter gente assim testemunhando o pessoal que está em casa também. E como a gente conversei contigo antes de vir para cá, né, desse jeito de evangelizar mais descontraído, mais atualizado. Que hoje os jovens assistem podcast de tudo que é coisa, 500 mil podcasts o dia inteiro, 5, 6 horas de podcast. É verdade. E a gente partilha em 40, 50 minutos, 1 hora, né, sobre vida, sobre Deus, sobre espiritualidade. E queria te agradecer por estar aí com a gente. Obrigado mesmo, cara. Que bom, eu fico feliz por isso e que a palavra chegue ao coração de todo mundo. E com certeza, pode crer, Jesus é muito bom. Amém. Amém. E justamente isso a gente pode encerrar, né? A gente sempre costuma fazer a pergunta-chave, né, do Pode Crer, que cada pessoa que passa aqui, com o seu jeito, com a sua palavra, com o seu testemunho, com a sua vida, né, pode passar para as pessoas um motivo, né, de crer em Jesus. Pode ser uma palavra, uma frase, enfim, mas que fique gravado, né, no coração das pessoas, que cada vez a gente encontra mais motivos ainda para acreditar em Jesus, né, para acreditar e segui-lo, né? Qual é com o seu testemunho, com a sua vida, tudo que a gente pôde ver aqui, né? Qual é o motivo? Porque o que você diria para as pessoas assim, pode crer em Jesus porque isso, né? Qual é o motivo que te leva a acreditar em Jesus? Perfeito, Thalita. Eu acho que a grande importância, até o meu livro que está sendo escrito, traz essa frase que eu vou dizer agora. Você nasceu para fazer a diferença. Você pode
crer, você não nasceu por acaso. Todo mundo que está nos vendo e está aqui ouvindo, você nasceu para fazer a diferença. Deus Amém. quer te usar. Mas eu não faço nada, não toco, não canto, não prego, não sei. Deus quer te usar. Seja para dar um abraço, seja para ser o brincalhão da turma. Deus quer te usar. Porque você nasceu para fazer a diferença. Amém. Amém. Então, pode crer. Pode crer, porque você pode fazer a diferença. Isso Exatamente. aí. Muito bem. Ótimo. Então, obrigado, Humberto. Obrigado você que está nos assistindo aí também. Compartilha para mais pessoas. Compartilha para que esse testemunho, essa conversa possa chegar em outros corações também. Deus abençoe. Tudo de bom sempre. E nos encontramos no próximo episódio, No próximo episódio, é isso mesmo. Valeu. Até mais. Até mais.